Êxodo capítulo 20, versículo 12 e o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, te louvo e te agradeço em nome do teu Filho bendito e amado Jesus Cristo, por mais uma vez nos conceder esse privilégio de estarmos aqui para assim cultuarmos ao Senhor. Santo e eterno Deus, eu te agradeço pela tua santa e poderosa palavra, e em nome do teu Filho amado Jesus, eu rogo, eu suplico, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente. Me dê, Deus, o entendimento correto da tua palavra, para que assim eu possa expor a mesma de conformidade o teu santo e poderoso Espírito inspirou o profeta Moisés. Santo Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que nós possamos aprender e sairmos, Deus, inteirados acerca da tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje iremos estudar o quinto e o sexto mandamento. Os irmãos bem sabem que nessa série de Êxodo que estamos estudando, e começamos, como o presbítero Oséias, ele bem relatou aqui, há 3 semanas estudarmos o capítulo 20 de Êxodo. E estudamos, no caso essa é a 3ª semana. Na primeira semana estudamos 2 mandamentos, na segunda semana 2 mandamentos, e hoje, se assim Deus, pela sua graça, nos permitir, iremos estudar mais 2 mandamentos. Irmãos, se vocês prestarem atenção, vocês irão perceber que os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, ele tem relação de um homem para com Deus. Os 6 últimos mandamentos é do homem para com o homem. Aprendemos aqui que não devemos ter outros deuses além do Deus verdadeiro e, na verdade, como aprendemos, o único Deus, que não existe outros deuses, existem outros ídolos, agora Deus é um, o Adonai, o nosso Senhor. Não devemos criar ídolos para nós, ou como eu expus aqui, foi exposto aqui, não devemos em momento algum nem nos prostrarmos diante de imagem de escultura, e muito menos devemos também criarmos ídolos em nossos corações, seja homem, seja teólogo, seja cantores, seja políticos, seja jogador de futebol, seja lá o que for, seja filho, pai, mãe, namorada, noiva, seja a denominação na qual nós congregamos, dinheiro, nada. Não devemos criar ídolos em nossos corações. Como aprendemos aqui, não se prostrar diante de ídolos, ou idolatria, né, não se resume simplesmente em adorar imagem de escultura, mas sim em várias e várias coisas. Devemos também, como aprendemos aqui, não tomar o nome do nosso Deus em vão. E aprendemos aqui que tomar o nome do nosso Deus em vão é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas que servem a Deus
por falta de conhecimento, fazem. Também aprendemos aqui que o dia de sábado foi separado por Deus para que o povo judeu viesse guardar. E nesse dia de sábado, eles deviam separar unicamente para que viessem adorar a Deus. E nós que servimos a Deus depois da morte e ressurreição de Cristo, nós agora, ou a igreja cristã em si, ela guarda o domingo. Portanto, o quinto mandamento, ele começa assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em primeiro lugar, uma coisa que eu quero destacar aqui, até porque tem se propagado muito, principalmente por ateus, por partidos políticos ditos de esquerda, em dizer que a religião cristã, ela não valoriza a mulher e é machista. Isso é errado. Na verdade, o cristianismo, ela valoriza a mulher. Ele valoriza a mulher. O próprio Cristo, quando veio, ele valorizou a mulher. Valorizou a mulher. Na verdade, o que essas ideologias de esquerda, eles querem é descaracterizar a mulher. Quem conhece o que é o movimento feminista aqui, sabe que aquilo, na verdade, devia ser chamado de movimento satânico. Na verdade, descaracteriza completamente a mulher. Olha o que o texto diz de início. Isso no Antigo Testamento, viu? Honra teu pai e tua mãe. Não está aqui honra teu pai sozinho, não. Honra teu pai e tua mãe. Portanto, quando alguém vir dizer a vocês que o cristianismo é uma religião que desmerece, desvaloriza a mulher, vocês podem dizer: isso é mentira do diabo que colocou na mente de vocês. O cristianismo, ele valoriza a mulher. Na verdade, o cristianismo, ele coloca tanto a mulher como o homem no exato local onde Deus o constituiu como família. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós bem sabemos que Deus, ele quando criou a humanidade, ele criou a humanidade numa perfeição tal que ninguém morreria. Na verdade, quando a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, tem duas implicações ali de imagem e semelhança. A primeira implicação é que imagem e semelhança do homem constitui-se em imagem moral. Deus pegou o seu caráter moral e implantou no homem. Quando eu falo homem, estou me referindo ao homem e à mulher. A outra implicação é exatamente que o homem foi criado um ser pensante, um ser que raciocina, um ser pessoal. A imagem pessoal de Deus que foi colocada no homem, ela não foi perdida. Não foi perdida. Por mais que eu acredito, como também muitos e muitos teólogos acreditam, que a imagem pessoal no homem, mesmo a pessoal,
ela foi completamente afetada pelo pecado, mas não perdeu. Agora a imagem moral o homem perdeu. O homem que foi criado para obedecer a Deus, viver em comunhão com Ele, ter prazer na lei do Senhor de dia e de noite. O homem que foi criado para constituir uma família, e essa família se perpetuar de geração em geração, e todos ter uma comunhão completa, plena, total com Deus, ele perdeu com o pecado de Adão. E nós herdamos esse pecado. E, consequentemente, o pecado que Adão, ele cometeu, como está bem explícito, ou seja, como está bem claro em toda a Escritura. Quero citar aqui especificamente o livro de Romanos, que diz que o pecado que Adão cometeu, ele atingiu toda a raça humana, em todos os âmbitos. Alguém já disse que se dividisse o homem em 1000 partículas, todas as 1000 partículas que foi dividido o homem, estaria contaminada pelo pecado. Isso é uma grande verdade. Portanto, por conta do pecado, o homem em si é desobediente. Deus, ele quando dá esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É porque Deus sabe que o homem que está contaminado pelo pecado, ele necessita de uma ordem, de uma lei divina, de um decreto, de uma ordenança, para que ele venha obedecer ao pai e à mãe. E nós bem sabemos que somos falhos e que, por mais que nós tentamos buscar uma perfeição diante de Deus, nós não conseguimos. No entanto, os mandamentos que Deus nos deixou é para que nós venhamos cumpri-los. Quando Deus aqui orienta o povo de Israel, e esse mandamento, ele está em pleno vigor para nós hoje, ou seja, ele é válido para nós hoje, de honrar pai e mãe, é porque há essa necessidade de honrar pai e mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um dever de todo ser humano honrar pai e mãe. É um dever de todo ser humano. Infelizmente, por conta do pecado, é algo que muitas vezes nós deixamos de fazer. Nós deixamos de fazer. Eu poderia citar aqui inúmeras vezes aonde o homem ele desonra pai e mãe. Um exemplo bem comum no nosso meio, um filho desobediente. Na verdade, tem coisa tão terrível como um filho desobediente, um filho que não obedece pai e mãe. Um filho que o pai fala algo, se o pai falar que água é para beber e mata a sede,
ele não quer. Ele pode estar com sede, mas só para desobedecer, ele não quer. Um filho que se tiver com fome, e o pai falar, vá almoçar, ele para desobedecer não quer. O pecado atingiu a raça humana de uma tal forma que fez com que o homem em si, ele fosse atingido ou contaminado pelo veneno maldito do pecado em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. E é muito comum hoje vermos filhos desobedientes, aonde desonram seus pais, na verdade, demonstram um grande desprezo pelos pais, e sabemos que é algo bastante sério, né? Um filho desobediente, ele vai ter suas consequências. Tem pessoas que pensam, não, vou fazer o que eu quero, vou agir da forma que eu quero, e nunca vai ter uma consequência. Tem consequência. Eu lembro-me muito bem de quando, aos 12 anos de idade, eu perdi meu pai. E frequentemente, após 23 anos, eu lembro do meu pai e fico pensando, queria ter meu pai até hoje, para andar comigo, para brincar comigo, para ter me ensinado mais, para ter me divertido mais com ele. Conheci meu pai muito pouco, graças a Deus que eu tenho uma memória muito boa, porque eu lembro-me muito bem, aos 4 anos de idade, eu tinha 4 anos de idade, eu lembro do meu bisavô, José Damião Cordeiro Benevides. Ele com 94 anos, eu tinha 4, eu lembro muito bem dele. Lembro muito bem dele. E quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos, eu lembro bem do meu pai. Tem pessoas que pensam, vou fazer isso, fazer aquilo, não vai ter consequência. Tem. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque tive uma mãe, que ela foi minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. Minha mãe e meu pai. Quem vê hoje, conhecida como Maria de Doda, daquele jeitinho dela, pacata, pensa que ela sempre foi daquele jeito, aquela mulher, minha mãe, eu agradeço a Deus por ela. Ela já me ensinou tanto, ela já bateu tanto em mim. E eu achei ruim nos momentos que ela bateu em mim, algumas vezes. E hoje, graças a Deus, olho para a minha vida. Fui criado sem pai, porque perdi meu pai aos 12 anos, mas aprendi com a minha mãe. Foi meu pai e minha mãe. Se vocês me perguntarem assim, Romo, tu foi um filho perfeito? Não. Até hoje eu não sou um filho perfeito. A gente procura, né, obedecer a Deus, mas não é um filho perfeito. Agora temos que procurar honrar os nossos pais. Uma maneira muito comum de honrarmos os nossos pais é um exemplo. Vou citar aqui, quem tem pai aqui já tem um pai idoso, já é uma pessoa já que já está na meia idade, como exemplo o presbítero Oséias. Como ele honra o pai dele? Simplesmente as pessoas olhando para ele, vendo um homem de respeito, direito, crente, na pessoa bendita de Jesus Cristo, uma pessoa que se comprar paga, se disser uma palavra sim, é sim, se disser não, é não. Isso honra os pais, isso mostra que teve ensinamento em casa, e graças a Deus, além de ter pais responsáveis, pais crentes, isso é honroso, isso é honroso, isso é honroso. O que a gente vê muito hoje, irmãos, é o seguinte, eu não poderia deixar de falar nisso, são pais omissos.
O sábio Salomão disse que os pais devem ensinar os filhos no caminho que devem andar, o caminho do Senhor. E hoje, infelizmente, o que a gente vê são pais que são crentes, mas são omissos. São pais que deixam muitas vezes de exercer a autoridade que foi constituída por Deus, que Deus o constituiu ou lhe concedeu para ser omissos. E pensam que por isso estão certos, ou serão pais legais. E não é bem assim. Hoje, se uma criança, viu? Se pedir um celular, se o pai não der, ele quer xingar o pai. Ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer gritar. E xingar mesmo, irmãos. Deu até vontade de eu rir agora, lembrei da minha mãe. Eu, como criança, quem conhece a minha rua aqui, o pessoal daqui da Torre que não conhece, não sabe onde eu moro na rua Antônio Cosmo de Lima, conhecido como Rua da Tapa. Conhecido como Rua da Tapa. Lá, antigamente, colocava circular. E lá é um pátio bem grande. E às vezes eu fazendo o que não agradava a minha mãe, brincando de bola, ela chamava. Eu não vou agora não. Ela pegava e corria atrás. Ou então arengando. Brigando com alguém. Aí minha mãe corria atrás de mim. Como eu criança, eu não conseguia pegar. Aí isso ia, a tarde se findava. As minhas irmãs mais velhas me chamam, bora, Romo. Eu entrava, escondido, pensava que não ia bater já à noite. Quando eu estava tomando banho lá, ela chegava com a corda, toda enroladazinha, me dava aquela boa pisa para eu aprender a ser gente. E eu achei muito ruim isso. Mas hoje agradeço a minha mãe. Quando eu vejo esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, não tem como, na verdade, é até contrário, ou até estranho, eu honrar meu pai e minha mãe, se meu pai e minha mãe não me ensinou isso. Não exerceu autoridade sobre mim, e falou, isso aqui é assim, assim, assim. Muitas vezes, irmãos, um não, é melhor do que milhões de sim. Um não. Porque todo filho que é criado, tendo o que tem, tudo o que pedir, tudo o que pedir, ser dado a ele, sem ele necessitar. A história nos prova que geralmente se cresce uma criança frustrada. Por quê? Porque ele vai crescer, vai se tornar um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, futuramente um homem, e ele não vai ter tudo o que ele quer. Ele não vai ter tudo o que ele quer. E quando ele não tiver tudo o que ele quer, ele vai automaticamente se sentir frustrado com aquilo ali. Automaticamente. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Abram aí Efésios, capítulo 6. Diz assim: filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha vida longa sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem. Se honrar pai e mãe, tudo vai ocorrer bem. Quando diz aqui que tudo vai ocorrer bem, não é tudo que eu quiser vai acontecer, não. Um exemplo, um filho que honra pai e mãe, tudo que ele quiser vai acontecer, não. Mas simplesmente Deus vai abençoar essa pessoa. Deus vai abençoar até porque
é impossível eu não honrar pai e mãe e ser uma pessoa obediente a Deus. Se eu não obedeço meu pai e minha mãe, que eu estou vendo, que me criou, como é que eu vou obedecer ao meu Deus que eu não vejo? Não tem como. Não tem como. A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Era condicional a promessa de Deus para o povo de Israel. Condicional a obediência a guardar os sábados. Não guardar os sábados, Deus, como está bem relatado em Jeremias, fez com que os babilônios em 586 a.C. adentrassem a Israel, cercassem a cidade, matassem, derrubassem os muros de Jerusalém, levassem eles para o cativeiro e passar 70 anos lá, até ser curado da idolatria. Lembra que no Novo Testamento a gente não ouve falar que os judeus eles eram idólatras? Sabe por quê? Eles foram curados na Babilônia. Foram curados lá. Lá sentiram saudades de Sião. Sentiram saudades de cantarem ao Deus de Israel. Da mesma forma, irmão, todos os mandamentos. A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma coisa é certa. Êxodo, capítulo 21, versículo 15 e 17, diz assim: quem agrediu o próprio pai ou a própria mãe, terá que ser executado. 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Portanto, quem agredir pai e mãe, terá que ser executado. Quem maltratar pai e mãe, terá que ser executado. É mais do que errado desonrar pai e mãe e agredir. Irmãos, eu particularmente, conheci uma pessoa. Essa pessoa é um pouco mais velha do que eu, era no caso, se estivesse viva. Essa pessoa aprontou várias coisas, aprontou para lá, para cá, para lá, para cá. Na verdade, tinha uma vida, não era crente, completamente distanciada, até mesmo das leis constitucionais que nós temos. Aprontou para lá, para cá, para lá, para cá. Quando foi um dia, eu não cheguei a ver, mas algumas pessoas viram, inclusive um primo meu viu, quando numa confusão lá, esse cara, ele pegou um cipó de boi, que os irmãos aqui conhecem bem o que é um cipó de boi, deu duas chicotadas na mãe dele. Meu primo, quando viu, ele pegou ela e falou: aqui você não dá nela não, tem que dar em mim primeiro. Desse dia em diante, muitas e muitas pessoas ficaram assim com essa pessoa, com o pé atrás. Resumindo a história, com pouco tempo morreu de acidente, prematuramente. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, é um dever nosso honrarmos pai e mãe. Independentemente que minha mãe hoje tem 75 anos, apesar que não parece, eu tenho o dever de honrar ela, pode estar com 300 anos aqui. E eu posso estar ainda na flor da idade, jovem, robusto. Eu tenho um dever, como cristão, de honrar pai e mãe, como qualquer um de vocês também. Filho desobediente.
Nunca conheci uma pessoa que desobedece pai e mãe deliberadamente ser uma pessoa bem-sucedida. Ser uma pessoa bem-sucedida. Abram aí para vocês verem o que acontecia. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 31, a 21 diz assim: Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não escuta quando disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devassa e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Irmãos, essa era a pena lá no Antigo Testamento. É claro que hoje nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer isso com o seu filho, mas essa era a pena no Antigo Testamento que o próprio Deus ele executou. Infelizmente, nos dias atuais, os dias que nós vivemos, a gente vê, infelizmente, frequentemente, filhos desobedecendo os pais, desonrando os pais, filhos que tomam atitudes sem a opinião do pai, e filhos que ainda estão debaixo da tutela dos pais, filhos que jogam pai contra mãe, mãe contra pai. Isso é errado. O filho deve obediência aos pais. Deve obediência. Infelizmente, tem acontecido muito. Agora, infelizmente também, tem muitos pais que são omissos. Tem muitos pais que eles negligenciam, eles deixam, na verdade, de exercer a autoridade que foi constituída por Deus a eles, e os filhos se criam de qualquer jeito. A consequência disso, simplesmente, é quando os filhos são maiores, ou se tornarem maiores, ser filhos desobedientes, filhos que venham agredir os pais, filhos que o pai venha dizer: não faça isso, ele venha tratar o pai de qualquer jeito. Quem não conhece aqui pessoas idosas e pessoas que não são crentes? Acredito que cada um que aqui está conhece alguém. Pessoas que já têm 50 anos, 60 anos, e os seus pais, ou pai ou mãe, são bem velhinhos, bem idosos já, mas respeitam e honram da mesma forma. Respeitam e honram. E muitas pessoas assim são filhos de pessoas incrédulas, pessoas que não conhecem a Deus, mas honram a Deus. Honra pai e mãe. Aprenderam a honrar pai e mãe. Portanto, irmãos, que Deus em Cristo venha colocar dentro dos corações de cada filho esse mandamento. Que Deus em Cristo também venha colocar dentro do coração de cada pai temor e tremor de Deus, e que eles não venham em momento algum negligenciar, porque o pai que deixar de exercer a autoridade de pai, ele vai pagar diante de Deus, viu? Na verdade, a frase não é minha, então vou citar logo. Faça igual o Paulo Júnior, viu? Tem muito pai naca hoje, muito pai naca. Pessoas que são pais, mas não assumem a autoridade de pai, aí depois que não, me desobedece, não faz isso, não faz aquilo. Irmãos, ninguém vai para pegar o filho e matar, não, isso não existe não. Agora, educá-lo, no momento de chegar perto dele,
dar uma palmadazinha e falar, isso aqui é assim, isso aqui é assim, não pode fazer assim, dessa forma, não é dessa forma aqui. É para fazer. É para fazer sim. Irmãos, tem umas crianças ímpias hoje, viu? Tem criança ímpia. Tem criança que é complicada. Vamos para o 6º mandamento. Não matarás. Irmãos, lembra que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 a 21, que Deus, o próprio Deus, ele decretou que o filho que desobedecesse o pai deveria ser eliminado do meio do povo de Israel. E como é que o próprio Deus agora diz para não matar? Vamos aprender pela Bíblia, o que é que a Bíblia fala acerca disso. Primeiro, o mandamento de não matar, ele está em pleno vigor para todas as gerações que surgiram, que estão e que vierem surgir posteriormente depois de nós. Infelizmente, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo passa, as pessoas vão se afastando de Deus. Lembra aquele texto que Oséias gosta muito de citar ele aqui? O texto de Romanos capítulo 1. Aquele texto ali, irmãos, é exatamente o que aconteceu naquela geração e o que está acontecendo agora. O povo, por rejeitar a Deus, Deus os entregou às suas paixões mundanas. Por rejeitar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o povo se esquece de Deus. Mais o povo se entrega ao pecado. E, infelizmente, mais a vida para essa sociedade corrupta, ela perde o valor. Eu lembro-me muito bem, estava estudando isso hoje, lembrando muito bem de quando eu era criança. Eu nasci e me criei naquela rua ali. E quando alguém morria de morte por uma doença na rua, ou então nos becos assim, ninguém na rua ligava um som. Na verdade, todas as pessoas ali se comoviam com aquela situação como seja um familiar. Eu lembro-me muito bem, como seja um familiar, todas as pessoas. Na verdade, eu não ficava porque era criança, mas quase todas as pessoas da rua ficavam lá, passando a noite com o corpo da pessoa que foi falecida. Isso não faz tanto tempo, não. Com o passar do tempo, a gente vê que para essa sociedade corrupta, anticristo, entregue ao pecado, o valor da vida tem cada vez mais, a vida tem cada vez mais perdido valor. Porque, um exemplo, uma pessoa hoje ser assassinada, ser morta tragicamente, covardemente, se tornou tão comum para a nossa sociedade, né? Tão comum, né? Lembro-me muito bem que há pouco tempo atrás, dificilmente morria alguém na nossa cidade, em Riachão do Bacamarte, por morte matada. Hoje morre e é como seja uma coisa comum. Morre hoje, amanhã, ou hoje mesmo, vocês estão conversando lá como que nada aconteceu. E por que isso acontece? Na verdade, é o pecado que ele vem se alastrando, que ele vem dominando, que as pessoas vêm se entregando ao pecado cada vez mais, e faz com que eles percam ou
desvalorizem a vida. E a gente bem sabe que é um mandamento, não matar. Na verdade, essa palavra no original está não assassinarás. Irmãos, porque Deus, Ele ordenou, e tem algumas referências bíblicas, como exemplo, lá no Antigo Testamento, a pessoa que matasse alguém justamente deveria ser morto. E por que Deus ordenou isso? Simples. Porque Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Na verdade, quando nós passamos a estudar as Escrituras, nós iremos aprender que o pensamento de Deus é muito acima do pensamento humano. A justiça de Deus é muito acima da justiça humana. E quando Deus ordena, Ele é o dono da vida, Ele pode ordenar. Agora, eu não. Nós que estamos aqui, não. Nós não podemos, em momento algum, decidirmos em nosso coração: vou tirar a vida de alguém. Não podemos. Porque é um mandamento bíblico. Iremos quebrar esse mandamento. No entanto, esse mandamento não se resume unicamente a assassinar uma pessoa fisicamente. Abram aí Mateus, capítulo 5. Versículo 21, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Isso Jesus falando. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês, Jesus dizendo, mas eu digo a vocês, que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus, ele trouxe a real interpretação da lei. A verdadeira interpretação da lei. É proibido matar uma pessoa fisicamente? Quebra um mandamento. Mas se porventura alguém me fizer mal, e eu guardar essa mágoa no meu coração, e não pedir a Deus que Deus tire essa mágoa de mim, e eu sentir esse desejo de matar, mesmo que eu não toque nessa pessoa, eu já sou homicida. Eu já sou homicida. Mesmo que eu não toque nessa pessoa. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Algumas semanas atrás, o presbítero Oséias, ele expondo aqui o evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, ele expõe o texto aonde começaram a questionar a Jesus e os discípulos pelo que eles comiam sem lavar as mãos. E Jesus ali disse bem claramente que o que entrava não contamina, mas o que sai do coração. O que sai do coração contamina. Porque do nosso coração, infelizmente, do nosso coração após o pecado sai homicídio, adultério, prostituição, lascívia, idolatria, sai do nosso coração. Irmãos, pense num coração maldito, é o nosso. O sábio Salomão disse algo, inspirado pelo Espírito Santo, que é certíssimo. Ele falou de todas as coisas que você tem de guardar, guarde o seu coração, porque o nosso coração é maldito. Acontece muitas vezes da gente estar em casa, em paz, e de repente acontece algo conosco que não é tão sério, mas de imediato o nosso coração se ira. Se nós realmente temos parte com o nosso Deus, nós temos que pedir misericórdia e falar: Deus, tira isso do meu coração, para que Deus venha tirar. Para que Deus venha tirar. Porque não podemos guardar esse mal, ou guardar esses males dentro de nossos corações. Primeira epístola de João,
capítulo 1, capítulo 3, versículo 15, diz assim: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem odeia seu irmão é assassino. Irmãos, infelizmente, eu tive o desprivilégio de conhecer uma pessoa, e conheço a pessoa até hoje. Uma pessoa que ouviu o Evangelho por inúmeras vezes, gostava do Evangelho, ele frequentava a igreja junto comigo, ele não tinha ainda dito assim, não, agora eu sou crente, mas ele não faltava praticamente um culto. E essa pessoa já estava quase se decidindo a se batizar. Quando foi certo dele, chegou na minha casa e falou: Romo, triste, eu vi uma coisa, o bispo Valdomiro falando algo, que eu não acreditei não. Aí eu falei assim, foi o que ele falou? Que na verdade o bispo Valdomiro, o R.R. Soares, o Agenor Duque, o bispo Macedo, o apóstolo Valdomiro no caso, não são pessoas que têm um ensinamento bom para nos ensinar. A verdade é essa. Mas eu falei, o que ele falou? Ele falou: Romo, ele disse, lá pregando, que aquela pessoa que não perdoar aqui na terra, ela não será perdoada diante de Deus. Aí eu falei, isso é verdade. Ele falou, isso é verdade. Eu falei, é. Ele falou, mas ele não mostrou na Bíblia não. Eu falei assim, eu vou lhe mostrar agora. Aí eu peguei o texto em Lucas, mostrei em Mateus. Ele ficou triste, porque ele era intrigado de uma boa parte da família dele e os primos. E até hoje, ele não falou e desistiu de ir para a igreja. E a Bíblia diz que é assassino. É assassino porque dentro do meu coração, eu odeio o meu irmão. A semana passada eu estava em casa. Sabe o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar, Deus, como é que o Senhor me perdoou pelos pecados que eu cometi? E não é somente os que eu cometi não, viu? E os que eu cometo, servindo a Ele. E Ele me perdoou. Irmãos, vem cá. Venham cá vocês. E eu também. Vamos agora parar para pensar, cada um que aqui está, de cada pessoa que já nos fez mal. Cada pessoa aqui particular, tem pessoas que já fez mal a vocês. E a mim também. Eu conheço. Eu sei de muitas pessoas que me fizeram mal já, e eu me entristeci e me irei muito já. Mas graças a Deus, pedi a Deus para Deus tirar isso do meu coração, e Deus tirou. Mas vamos parar para pensar. O que essas pessoas fizeram conosco? Quem foi pior? O que nós fizemos contra a lei de Deus, ou o que elas fizeram conosco? Foi o que nós fizemos contra a lei de Deus, e Deus nos perdoou. Deus me perdoou da idolatria que eu seguia, que eu praticava. Deus me perdoou de todos os pecados que eu cometi, como perdoou também vocês. Parem para pensar agora, cada pecado que vocês cometeram desde criança até hoje ainda cometem, Deus perdoou todos. Se assim vocês pediram perdão de verdade, se assim eu pedi perdão de verdade, e confiamos em Deus, e perdoou todos, e por que eu não devo perdoar? Na verdade, eu estou sendo melhor do que Deus, né? Eu sou melhor do que Deus. Eu sou melhor do que Deus, porque Deus perdoou e eu não perdoei. Não matarás. Isso implica a não tirarmos a vida de ninguém fisicamente. E implica também em não odiarmos as pessoas dentro de nossos corações. Irmãos, para finalizar, uma coisa que tem se tornado comum, infelizmente, no mundo hoje, e infelizmente, irmãos, infelizmente, está adentrando aos poucos também na igreja, aos poucos. Sabe o que é? E é pecado e quebra o 6º mandamento.
Suicídio. Suicídio, segundo os últimos dados, 60 mil pessoas se suicidam por ano no Brasil. 60 mil pessoas se suicidam por ano no Brasil. E por que isso acontece? Por quê? Porque simplesmente a pessoa decidiu tirar sua própria vida, perdeu completamente o desejo de viver. Irmãos, em primeiro lugar, uma pessoa que se suicida, ela está errada porque ela quebrou o 6º mandamento, não matarás. Lembra daquele velho ditado que a gente aprendeu, que diz assim, exemplo, vou citar Marcelo, Marcelo, cuida da tua vida que eu cuido da minha. A gente já fala isso muito, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Em parte, realmente tem a ver. Por quê? Porque Deus concedeu a vida a você, Marcelo, e me concedeu. E nós temos que cuidarmos da nossa vida, está entendendo? Agora, só que a vida é de Deus, tanto a sua vida como a vida de Osés, como a vida de cada um que está aqui, a nossa vida, a minha vida, a vida de vocês é de Deus. Portanto, eu não posso quebrar o 6º mandamento e querer me matar, não. Isso é pecado diante de Deus. E segundo, uma pessoa que se suicida, isso é uma grande evidência ou um grande ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus, de incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, irmãos, que esse sentimento maldito de suicídio, esse sentimento maldito que tem acometido muitas e muitas pessoas e tem feito com que muitas e muitas pessoas tirem suas próprias vidas, não venha acontecer conosco e com ninguém. Que nós, diante de Deus, venhamos pedir a Ele, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que Ele nunca nos deixe guardar mágoa em nossos corações, que Ele nunca nos deixe assassinarmos alguém, que Ele também nunca nos deixe alimentarmos ou servir, que Ele repreenda esse sentimento de suicídio. Porque, irmão, o sentimento de suicídio, suicida, é uma pessoa que perde, na verdade, o desejo de viver. Eu fiz um trabalho ano passado, fiz um trabalho de campo, pelo um curso que eu fiz pela saúde, eu fiz um trabalho de campo no distrito de Serra Rajada, no PSF 2 lá, juntamente com médico, psicólogo, enfermeiros e enfermeiras e os agentes de saúde, e apresentei o trabalho lá em Itabaiana, sobre depressão e suicídio. Irmãos, e é incrível como o suicida ele se comporta. Na verdade, ele se comporta, na sua grande maioria, normalmente perante a sociedade. Normalmente. No entanto, ele já está com aquele pensamento, aquele sentimento dentro dele há muito tempo. Então, temos que ter cuidado. Se esse sentimento surgir dentro de nós, que nós vamos pedir a Deus que Ele repreenda, porque não temos esse direito. Não temos esse direito. Não matarás. Matar implica em quebrar o 6º mandamento, implica em uma incredulidade muito grande. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus em Cristo aplique as suas palavras aos nossos corações. Desde já passo.